Senhora deputada, senhores deputados, quero aqui externar o meu bom dia a todos, bem como também a todas as senhoras e senhores telespectadores da TV AL, igualmente a todas as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Quero também cumprimentar e dar as boas-vindas a todas as pessoas que aqui se fazem presentes no início desta reunião. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E suas excelências receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 10ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos dar início então, senhores deputados, ao relatório e voto dos projetos de lei. Mas antes, não tem por que não se fazer alguns comentários sobre a votação no dia de ontem do PLC 004/2016, que trata da regulamentação do artigo 120b da Constituição e que é o orçamento regionalizado impositivo. Ao longo desses 20 anos, esta Casa, a Assembleia Legislativa, vem trabalhando insistentemente, não só na implantação, o que já havia ocorrido, mas na consolidação do orçamento regionalizado em Santa Catarina. Foi implantado pela PEC em 1997, depois de regulamentado pela Lei Complementar a 157, e que agora em setembro completa 20 anos de regulamentação, o orçamento regionalizado. Mas ganhou força depois do seu descrédito, a partir do 15º ano, ganhou força quando o então deputado Juarez Ponticelli, o hoje prefeito de Tubarão, encabeçou nesta Casa a proposta de emenda constitucional, tornando as ações do orçamento regionalizado em positiva no que diz respeito à inclusão no orçamento do Estado e como também a sua execução. Esta proposta de emenda constitucional levou 7 anos de tramitação nesta Casa, o que efetivamente foi aprovado por unanimidade, senhores deputados, em 17 de dezembro de 2014. De lá para cá, todas as ações são obrigatoriamente incluídas, conforme determina o artigo 120A, e a sua execução dependia de uma lei complementar que regulamentasse o artigo 120b da Constituição. Esta Comissão de Finanças e Tributação, por unanimidade de seus membros, a partir de abril do ano passado, deu início à tramitação de um projeto de lei denominado 004/2016 para regulamentarmos o artigo 120b da Constituição, que trata do orçamento regionalizado impositivo, o que já é constitucional. O projeto de lei tramitou nas comissões de finanças e depois na CCJ, foi finalizado, foi a plenário estava pronto a plenário desde julho do ano passado e só foi a plenário na semana passada e ontem a sua efetivação. Nas duas votações, no primeiro turno, o projeto de lei foi aprovado por 23 votos sim e 10 votos não. Mas no segundo turno, infelizmente, nós tivemos 17 votos sim e 7 votos não. Ou seja, no segundo turno não se alcançou os 21 votos sim necessários para também restar aprovado o orçamento regionalizado impositivo, a sua regulamentação nesta Casa. Infelizmente, o projeto foi rejeitado, né? De qualquer forma, está se fazendo um estudo sobre a matéria e, oportunamente, na condição de deputado e presidente desta comissão, vamos apresentar as sugestões pertinentes. Mas, por hora também, eu vou fazer um requerimento e apresentar nesta comissão para que, temporariamente, tendo em vista que não há regulamentação do orçamento regionalizado impositivo, para que esta Casa, neste ano, não realize as audiências públicas do orçamento regionalizado. Até porque, eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que desses quase
12 anos ou 13 anos que estou aqui na Assembleia, 9 anos faço parte da Comissão de Finanças, né? Então, durante todo esse tempo, nós, ao nos dirigirmos às regiões, nós, todos os senhores deputados, sem exceção, sempre tem dito de que há necessidade de regulamentar, há necessidade de regulamentar, há necessidade de regulamentar. E ontem o plenário não desejou regulamentar, razão pela qual também não vejo porque neste ano, ou até que não se tenha essa regulamentação, realizar a audiência pública do orçamento regionalizado. Por quê? Porque a Assembleia vai a campo, reúne a sociedade civil organizada e os poderes públicos constituídos, escolhe as ações, coloca no orçamento e o Poder Executivo continua não sendo obrigado à sua execução. Então, esses são os comentários iniciais que quero fazer antes do início da nossa reunião. Acho pertinente, porque quero crer, no meu entendimento, salvo o maior juízo, de que este é um dos mais importantes projetos de lei tramitando na Assembleia Legislativa nos últimos 10 anos. Não tenho a menor dúvida disso, né? Temos aí 5, 6, 8 projetos. Eu quero até mencionar, por exemplo, o Código Ambiental de Santa Catarina, um projeto extremamente importante que tramitou aqui, o projeto de lei que fez a nova demarcação da Serra do Tabuleiro, outro projeto extremamente importante para Santa Catarina. Enfim, mas este projeto de lei que propôs a regulamentação do artigo 120B, no meu entendimento, eu coloco no rol dos projetos mais importantes que tramitaram nesta casa nos últimos 10 anos. Então, senhores, se Vossas Excelências quiserem fazer algum comentário, eu abro a palavra, senão vamos para a relatoria dos projetos de lei. Deputado Coruja, com a palavra. Senhor Pensão, bom, nós tivemos ontem, então, em segundo turno, não aprovação do projeto. E temos agora uma situação posta, que é a seguinte. Nós temos um orçamento impositivo previsto na Constituição, que não está regulamentado. Inclusive, a não regulamentação não necessariamente impede de que isso seja efetivado. Isso pode ser, inclusive, discutido judicialmente, porque está posto na Constituição, a Constituição diz que é impositivo, não é? Se não há uma regulamentação, é preciso, talvez, questionar isso. Temos a situação seguinte, a realização não das audiências públicas. Efetivamente, durante todo esse processo, eu não participei, mas participei de algumas agora nesse mandato, a gente percebe que não há eficácia e há uma angústia muito grande por parte da população. Talvez suspender seja adequado, claro que mediante um debate feito no plenário, porque isso é um dispositivo legal, não podemos simplesmente suspender, temos que debater. Mas eu caminho na direção de também entender que é preciso suspender até que se encontre uma alternativa. Claro que o debate tem que ser travado. Para suspender precisa de um debate mais aprofundado, mas minha primeira opinião, assim, de pronto, é que talvez precisamos suspender, pelo menos esse ano, até que se encontre uma alternativa mesmo. Só para os senhores deputados, se me permitem ainda, me ocorre aqui, até porque eu separei, e devo fazer o meu pronunciamento no plenário desta casa no dia de hoje, a respeito do assunto. Mas o que me chamou a atenção é que, lendo os jornais do interior ontem, ainda em 3 jornais, eu li matérias, né, dos prefeitos realizando as audiências públicas em cada um dos seus municípios, né, no sentido de elaborar o PPA municipal. Ou seja, tem sido uma prática dos prefeitos municipais convocar a sociedade de cada uma das comunidades para discutir o PPA e o orçamento. E a Assembleia Legislativa, no meu entendimento, salvo o maior juízo, como disse, ontem foi na contramão de querer estar mais perto da sociedade. Mas eu até fiz o recorte dos jornais, e um município que me lembra aqui agora, o de Palma Sola, ali ontem à noite no jornal Fronteira de Edilício Sequeira. Mas, senhores, vamos então ao relatório e voto dos projetos em poder de Vossas Excelências. Pela hora de chegada, deputado Milton Obos. Vossa Excelência, algum projeto? Não está pautado, mas... Não temos projetos, senhor.
Deputada Luciana Carminati. Não, presidente. Nós temos alguns projetos aqui que estão em vista com Vossa Excelência, que estamos atrasados, depois nós vamos deliberar. Deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu tenho em mãos 3 proposições. A PEC 003 de 2011 e 2 ofícios relativos a relatório anual da atividade do Tribunal de Contas. Passo a ler o relatório e o voto da PEC 003 de 2011. A PEC revoga o artigo 195 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que é o dispositivo que estabelece um subsídio para ex-governadores. A proposição foi lida no expediente da sessão plenária de 3 de novembro de 2011. Teve aprovada a admissibilidade por unanimidade na reunião da Comissão de Constituição e Justiça no dia 14 de março de 2017. Então, ficou 6 anos até que foi apreciada. A emenda constitucional foi para a ordem do dia em plenário no dia 21 de março de 2017, sendo aprovada, então, a admissibilidade no plenário. Entre a apresentação, em 2011, e a aprovação da admissibilidade passaram-se 6 anos. Aprovado no plenário, nos termos do regimento interno, foi encaminhado novamente à Comissão de Justiça no dia 2 de maio de 2017. No dia 9 de maio, fui designado relator nesta Comissão de Finanças e Tributação. E a matéria encontra-se em trâmite aqui, conforme estabelecido pelo regimento. Voto. Cabe analisar nesta comissão assuntos atinentes à matéria financeira e orçamentária, como prescreve o inciso 1º, artigo 73 do nosso regimento interno e o 266 da mesma forma. No âmbito dessa comissão, cabe analisar mérito de matéria e não encontro óbice financeiro e orçamentário para a tramitação da proposta de emenda constitucional. A matéria não traz custos para o Estado, mas economia, com não pagamento de subsídio mensal e vitalício para governadores e viúvas. A CCJ aprovou a proposta de emenda constitucional do deputado Padre Pedro, na forma da subemenda do deputado Maurício Scudilhac. A subemenda, para esclarecer, o texto original apenas distingue o artigo. A subemenda que foi aprovada, ela diz o seguinte, artigo 195. O governador do Estado, no exercício do cargo, quando cometido de moléstia que o inabilite para o desempenho de suas funções, terá o subsídio de despesas de tratamento médico e hospitalar pagas pelo Estado. Parágrafo único. Cessado ou encerrado o mandato, o titular do cargo de governador do Estado não terá direito a qualquer remuneração ou subsídio em relação ao cargo exercido. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, a emenda do Padre Pedro extingue simplesmente, evidentemente, para todo mundo, o subsídio. A emenda do deputado, subemenda do deputado Scudilhac, ela diz que entra em vigor em 2019 e mantém um atendimento à saúde feito pelo Estado para os governadores em exercício durante o mandato. Então, voltando aqui. A proposta original pretende revogar totalmente o artigo 195, como falei, que cria o subsídio mensal a governadores e viúvas. Já a subemenda mantém o subsídio temporário e, no caso de doença incapacitante, mantém o tratamento. No meu entendimento, no meu voto, entendo que a subemenda do 21, que é do deputado Maurício Scudilhac, não pode ser acolhida. Primeiro, por inadequação financeira, isto é, mantém mesmo que temporariamente um subsídio a ex-governador incapacitado por doença e assim destou do espírito da proposta da emenda original, que é acabar com todo subsídio a ex-governadores, bem como contraria as decisões do Supremo Tribunal Federal, que consideram inconstitucional quaisquer formas de subsídio a ex-governadores.
Nesse sentido, já decidiu o STF. Ementa. Na ADI 35, de 20 de dezembro de 2006, da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, o acréscimo do artigo 29A, caput, parágrafo 1º, 2º e 3º do ato das disposições constitucionais gerais e transitórias da Constituição sul-mato-grossense, instituiu o subsídio mensal e vitalício do governador daquele Estado, de natureza idêntica ao percebido pelo atual chefe do Poder Executivo Estadual. Garantia de pensão ao cônjuge supérstite, na metade do valor, percebido em vida pelo titular. Segundo a nova redação acrescentada ao ato das disposições gerais e transitórias do Mato Grosso, introduzido pela emenda 35, os ex-governadores sul-mato-grossenses que exerceram o mandato integral em caráter permanente receberiam um subsídio mensal e vitalício, igual ao percebido pelo governador do Estado. Previsão de que esse benefício seria transferido ao cônjuge supérstite, reduzido a metade do valor devido ao titular. No vigente ordenamento republicano e democrático brasileiro, os cargos políticos e chefiados pelo Executivo não são exercidos nem ocupados em caráter permanente, por serem os mandatos temporários e seus ocupantes transitórios. Conquanto a norma faça menção ao termo benefício, não se tem configurado esse instituto de direito administrativo previdenciário, que requer atual e presente desempenho do cargo público. Afronta o equilíbrio federativo e os princípios da igualdade na impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade dos gastos públicos. Artigo 1º da Constituição Federal, 5º caput, tem lá a igualdade, 25, para o 1º, 37 caput, inciso 13, 169 para o 1º, inciso 1º, 2º e 195 para o 5º, que são os da contribuição necessária para qualquer trabalhador receber um benefício de aposentadoria da Constituição da República. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 29. Então, o Supremo já declarou inconstitucional, entendendo que não é possível subsídio nesse caso específico. Ementa, medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade do artigo 305 da Constituição do Estado do Pará, pensão vitalícia para ex-governadores, um outro. No vigente ordenamento jurídico e democrático brasileiro, os cargos públicos de chefia do Poder Executivo não são exercidos nem ocupados em caráter permanente, por serem os mandatos temporários e seus ocupantes transitórios. Ex-governador não é mais agente público, pelo qual não se poderia cogitar de vinculação de categoria remuneratória afeta a desembargador do Estado do Tribunal de Justiça do Estado, no caso do Pará. A remissão ou vencimento do governador em exercício ou na espécie de desembargador para a fixação do padrão de subsídio patenteia estender-se o subsídio a quem não mais trabalha no Estado. E por isso não teria razão para ser remunerado. Menos ainda, em idêntica situação a quem está no cargo. A carência do parâmetro constitucional nacional e a inauguração do padrão normativo estadual em desacordo com os princípios da Constituição da República, especialmente aqueles referentes às regras orçamentárias e aos princípios constitucionais da administração pública, evidencia a relevância jurídica da questão posta e os gravames jurídicos e sociais que a preservação dos efeitos da norma poderiam acarretar. Precedente, medida cautelar deferida para suspender a eficácia do artigo 305. Então veja que o Supremo tem, e tem várias outras decisões nesta linha. O texto proposto para substituir o prescrito no artigo 195 não tem pertinência constitucional. Quer dizer, a ideia de manter o subsídio, manter o atendimento médico ad infinitum e dizer que o texto só vai valer a partir de 2019, no nosso entendimento, não tem amparo constitucional, porque você não pode tratar diferenciadamente, no caso específico, o governador, no atendimento à saúde. Ele deve receber o atendimento que ele recebe em outros servidores, né? E se eu digo que um dispositivo ele é inconstitucional, ele não pode ser inconstitucional a partir de 2019. No momento que isso aqui for aprovado, o resto está aprovado. Então, o texto proposto para substituir esse da subemenda não tem pertinência constitucional e pode gerar gastos aos estados de Santa Catarina, porque mantém o auxílio saúde diferenciado e privativo a governador do estado, que são acometidos de doença incapacitante. Não existe na Constituição Federal nenhum dispositivo que garanta a agente público auxílio de saúde constitucional diferenciado e privativo. Não tem
A Constituição Cidadã dispõe que a saúde é universal e igualitária. Em verbis, a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. E o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então não subsiste nenhuma ideia de que eu vou ter na Constituição Estadual um tratamento diferenciado, seja para que a gente for. Bom, mesmo na hipótese de que isso fosse possível, não é na Constituição que eu vou tratar de questões relativas à saúde individual. Posso fazer numa lei ordinária ou complementar. O Estado de Santa Catarina possui um plano de saúde aos seus servidores. O SC Saúde, constituído pela Lei Complementar 316, de 21 de novembro de 2005, poderá ser alterado para abrigar um auxílio saúde ao governador e a norma adequada para tratar de direito individual e concreta. Por fim, o artigo 2º da subemenda amplia os efeitos temporais da vigência pretendida na proposta constitucional originária, podendo gerar maior gasto ao erário se houver novo governador até 2018. De repente pode ter o novo governador. Do ponto de vista prático, em Santa Catarina, nós temos um governador que, em tese, pelo direito posto, já teria direito a isso, salvo, evidentemente, se o judiciário, no caso concreto em específico, assim o dizer que não. E o atual vice-governador, que já foi governador, evidentemente também. Pelas considerações assim explicitadas, não há como aprovar a subemenda 21, que possui vista de pertinência e cria despesas extras ao erário. Assim, propõe a votação da proposta de emenda constitucional na forma do projeto original do padre Pedro, que não possui nenhum vício, traz economia e Estado e está em consonância com a decisão do Supremo Tribunal. Apenas extinguir. Resta a discussão posta sempre, bom, e o que vai acontecer com quem já recebe? A proposta aqui não avança no sentido de dizer que os que não recebem, e a proposta do padre Pedro, teriam extinto seus benefícios. Porque isso aí cairia na seara de discutir direito adquirido, onde o fórum mais adequado é exatamente o judiciário, para discutir disso. Embora podemos antecipar, claro que não há direito adquirido perante a Constituição. Isso é uma larga decisão brasileira. Não há direito adquirido perante a Constituição Federal. Se o benefício ele não é devido, a Constituição impede, ele pode ser cortado, mas não havia aqui nenhuma proposta dessa ordem para atingir os benefícios anteriores, isso não foi tratado aqui. Então, nosso voto é pela aprovação da proposta original do padre Pedro Baldiceira, que apenas suprime da Constituição Estadual o artigo 195. E não modifica, isto é, permitindo a continuidade de um auxílio saúde, um subsídio, porque a ideia é acabar com toda espécie de subsídio. Permanece um subsídio à saúde ao longo do tempo e um benefício ao subsídio mensal vitalício, que é uma espécie de aposentadoria, chame o que se quiser, né? Diferencie-se o termo, chame de um subsídio, que não tem mais sentido no dia de hoje. Não tem mais sentido no dia de hoje, ainda mais no momento brasileiro, em que o debate está muito aflorado na questão de aposentadoria, em que as propostas nacionais, muitas delas, tendem a tirar mais direitos dos mais pobres do que dos mais privilegiados. A proposta nacional. Então, nós aqui, se queremos fazer alguma modificação, a façamos de fato. Então, proponho que se vote a emenda do padre Pedro, que suprime, garante a partir da promulgação, que não há mais esse subsídio. Não há mais subsídio. Questões relativas ao direito adquirido serão discutidas pelo judiciário. E não estendemos nenhum benefício para o futuro, nem até 2019, e muito menos o benefício de saúde ad infinitum, até que uma nova norma o altere. Senhores deputados, parecer a proposta de emenda constitucional número 003.1/2011, em que é autor o eminente deputado padre Pedro Baldiceira e outros, que revoga o artigo 195 da Constituição do Estado de Santa Catarina.
No âmbito interno desta comissão, o relator é o deputado Fernando Coruja. E Sua Excelência emite o seu parecer no sentido de, no âmbito desta comissão, seja aprovada a proposta na forma original, conforme consta folhas 2, devendo, em seguida, se aprovado for, seguir os seus trâmites regimentais. É em discussão. Deputado Milton Alves. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, eu acho que o eminente deputado Fernando Coruja foi feliz na sua colocação e na avaliação da emenda proposta. O cargo de governador do Estado, hoje, durante o mandato, ele precisa do auxílio saúde, ele precisa ter essas coisas, porque todos nós sabemos quanto é que é o salário do governador do Estado de Santa Catarina, né? Então, ele tem que ter o devido acompanhamento, porque senão, realmente, se não for um governador que tenha alguma renda própria, ele não sobrevive. Mas nós vivemos um momento que o orçamento público não cabe mais no tamanho da economia brasileira. E nós temos que ter coragem de fazer as correções. E que bom que a correção começa por essa questão da aposentadoria do governador, porque começa a dar o exemplo de cima para baixo, né? Se nós temos que rever as aposentadorias, rever o modelo da administração pública, o tamanho da administração pública, é bom que se comece de cima para baixo. Então, senhor presidente, eu acompanho o voto do relator Fernando Coruja, que extingue todo e qualquer benefício a partir de findado o mandato de governador. Deputada Luciane Caminati, por gentileza. Quero cumprimentá-lo, presidente, todos os deputados e fazer o registro aqui. Acho que a assessoria deveria considerar a participação aqui do Comando dos Bombeiros, né? Toda a equipe do Comando dos Bombeiros e também da Defensoria Pública, né? Estão acompanhando 2 projetos de interesse dos setores, mas eu quero referendar o relator aqui, o deputado Coruja, seu entendimento, porque na emenda que o deputado Maurício apresentou, na verdade, prorrogando o prazo para 2019, eu entendo que ela é equivocada, porque a lei tem que vigorar na data da sua publicação, e essa é a minha defesa, né? Portanto, a primeira consideração é essa. Na medida em que, se é aprovado, ela já entra em vigor. Esse é um ponto. Segundo ponto, concordo também que o debate sobre direito adquirido entra em outra esfera de discussão. Não cabe a esse parlamento tomar essa decisão, até porque nós não temos essa prerrogativa legal. E um terceiro aspecto que eu acho que é bem adequado, eu diria até, deputado Milton, não só pelo momento, mas por princípio. Eu entendo que jamais se pensar que um cidadão que ficou no exercício de um cargo por 4 anos ou 8 anos, quando deixa de exercer esse cargo, ele passa a ter privilégios, porque no meu entendimento são privilégios, né? E eu quero referendar também aqui a manifestação que eu já fiz em outra reunião desta comissão, quando afirmava que para o cidadão comum nós nos aposentamos com salário de deputado. Né? O cidadão que enxerga os políticos diz, mas vocês se aposentam com um salário alto. Né? Então, é importante também aqui registrar que nós estamos dentro do teto do INSS, todos nós, 40 deputados aqui. Mas, na medida em que nós discutimos hoje a reforma da Previdência, que vai atingir, sobretudo, os mais pobres, 80% da população hoje se aposenta com um salário mínimo. Um salário mínimo. Esses serão atingidos. Eu acho que o grande equívoco do governo foi não pensar uma reforma da Previdência que desse exemplos. Exemplos de teto, de desembargadores, Ministério Público, de servidores públicos, de políticos, de todos. Teto para todos, é o INSS para todos. Se a gente tivesse um debate nesta ordem,
eu acredito que seria extremamente aceitável por, não diria 100% da população, porque obviamente que alguns seriam contrários, né? Mas eu entendo que, para além do teto, é previdência privada. Esse deveria ser o nosso conceito. Porque o Estado não tem como pagar ou um político ou um servidor público 20 mil reais de aposentadoria, 30 mil reais. Agora, o Estado, na minha concepção, tem obrigação de garantir uma renda mínima a todos os brasileiros. Por isso o teto do INSS. Então, eu tenho isso como prerrogativa, acho que é princípio que a gente tem. Independente de estar em crise ou não, porque se o Brasil voltar a crescer, eu vou continuar defendendo isso, né? Eu entendo que a Previdência tem que ser justa e democrática, tem que ser para todos. Por isso, ela tem que ter um teto, e um teto que seja possível de ser sustentado, né? Então, acho que hoje é um dia histórico aqui, deputado Coruja, nessa comissão. Esperamos que a gente consiga aprovar com celeridade no plenário. E é importante dizer que está há muito tempo. Quanto tempo? 7 anos? 7 anos tramitando aqui. 6 anos. 6 anos esse projeto já poderia ter sido aprovado. Há 6 anos. Lembra um pouco as audiências, né? Como projetos relevantes demora para a gente aprovar aqui na casa. Então, acho que, de fato, a gente precisa avançar nessa comissão. Sou integralmente favorável à posição aqui do deputado Coruja, né, da forma original que o deputado Padre Pedro apresentou. É esse o conteúdo que deve ser aprovado. Quero apenas referendar aqui e parabenizar o deputado Coruja. Deputado José Milton Schaeffer, por gentileza. Presidente, senhores deputados, senhora deputada, já é aguardado há algum tempo esse projeto e a Assembleia Legislativa tem dado uma celeridade grande na sua pauta de votação, um encaminhamento feito pelo presidente Silvio, juntamente com o colegiado de líderes, e nós temos, sim, votado matérias muito importantes, né, ao longo deste ano. E esta é uma delas. Ela é uma delas porque ela é simbólica. Ela é simbólica e importante. Acho que quanto mais alto o cargo, mais alto deve ser o exemplo, né, a ser dado. Todos nós sabemos que o governador do estado tem um subsídio, um salário que é muito aquém do tamanho da sua responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, também, todos nós sabemos que pagar pensão para uma pessoa que às vezes ocupou o cargo por 6 meses, 9 meses, né, todos os catarinenses que estão pagando. E o projeto do deputado Padre Pedro é um projeto que traz esse exemplo. Acho que a Assembleia Legislativa, a deputada Luciane, já fui muito feliz nas suas colocações, quando fala que aqui os deputados também, nós somos pelo INSS, né? E às vezes a sociedade com grande frequência confunde isso, né? E a própria imprensa às vezes não colabora para esclarecer essa situação. E agora a questão do governador, né? Eu acho que ela é uma mensagem forte que a Assembleia passa, e também o Poder Executivo, né, para os demais poderes da sociedade, no sentido de que é preciso mudar, né? E eu concordo que nós temos que mudar a questão previdenciária e outras questões de cima para baixo, né? E não de baixo para cima, como queríamos lá com a agricultora lá que está lá na roça nesse momento, né? Nós queríamos mudar de baixo para cima as questões previdenciárias. Nós temos que mudar de cima para baixo as categorias de servidores públicos com salários mais altos em todos os segmentos terão que ter essa compreensão ao longo do tempo para que tenha sustentabilidade todo esse sistema. Eu acho que esse é um momento bom para se discutir e fazer essa reflexão. Mas eu quero cumprimentar ao deputado Fernando Coruja, né, que tem, pelo relatório apresentado, pelas suas conclusões, conseguiu sintetizar o pensamento e aperfeiçoar ainda, né, algumas coisas do projeto que vieram da comissão anterior, com relação à vigência, né, que tinha uma dúvida ali qual que o senhor teria adotado, se era 2019 ou na sua promulgação, então agora já fica esclarecido. E eu quero também declarar aqui, deputado Marcos, o meu voto favorável a esse projeto. Acho que ele além de ser importante economicamente, nós começamos a trazer uma outra lógica, que a sociedade, o povo é que é dono do dinheiro. Nós aqui representamos a população, né? E a população é que paga salários, aposentadorias,
que paga pensões, por aí afora. Eu acho que, né, hoje essa é uma reunião da Comissão de Finanças histórica, como muitas outras, e merece essa reflexão. Então, eu quero declarar aqui o meu voto, voto com o relator aqui, né, em homenagem aí ao enunciado e toda a discussão proporcionada pelo deputado Fernando Coruja. Deputado Antônio Aguiar, por gentileza. Senhor presidente, senhores deputados, eu concordo com todos vocês pela manifestações que todos fizeram, mas especialmente da manifestação da Carminati, sobre nós termos um teto na Previdência, para todos. Esse teto, eu acho que é uma proposta que deve ser levada ao Congresso Nacional, para que seja discutida a nível do Brasil. Mas, acima de tudo, parabenizar o deputado Coruja, como sempre, brilhante em suas manifestações. Voto com o relator. Não havendo mais manifestação, quero aqui também fazer constar de que está pensado a presente proposta de emenda constitucional, de número 003.1/2011, em que é autor o deputado Padre Pedro e outros. Há também proposta de emenda constitucional de autoria do deputado Kendi Nunes e outros deputados, conforme o pensamento realizado na Comissão de Constituição e Justiça. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer do deputado Coruja por unanimidade. Deputado Coruja, Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, rapidamente, eu tenho uma série de ofícios do relatório anual da atividade do Tribunal de Contas do Estado. O senhor tem o 025 e o 026. Isso. Uma série que recebi dessa comissão, da presidência da comissão, e que hoje, em acordo com a presidência da comissão, em função de que tem vários projetos importantes na pauta, nós pedimos para ser pautado apenas o 025 e o 026, que são, então, o ofício que se encaminha o relatório anual de atividades do Tribunal de Contas do Estado, aqui relativo ainda ao ano de exercício de 2014. Saber que eu recebi isso há um pouco mais de 40 dias. No relatório, vou direto ao voto para adiantar. Para cumprir o que determina o artigo 59, parágrafo 4º da Constituição do Estado, o artigo 112, parágrafo 1 da Lei Complementar 202, 2000, e o artigo 296 da Resolução 06, 2001, o Tribunal de Contas do Estado encaminha a este poder o balanço geral e o relatório anual de atividades referentes ao exercício 2014. No exercício da competência atribuída a esse poder, pelo artigo 58 da Constituição do Estado, foram anteriormente analisados nessa comissão os relatórios referentes ao artigo 1º, 2º, referentes ao 1º, 2º, 3º e 4º trimestre de 2014. Este é o final. Já foram analisados aí os outros relatórios. E nesse momento, o relatório anual englobando o relatório de administração geral, seguido do balanço geral do relatório de coordenação, seguindo do balanço geral do relatório de coordenação da auditoria interna. Com esse objetivo foram encaminhados os seguintes documentos: registros contábeis, execução orçamentária, prestação de contas e recursos antecipados, licitações, contratos e atos jurídicos análogos e concomitante o relatório de coordenação da auditoria interna do Tribunal de Contas, que objetivou comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial daquela Corte de Contas. O balanço financeiro daquela Corte apresentou, em 1º de janeiro de 2014, um saldo financeiro de R$ 97.540.244. E, ao final do exercício, o saldo financeiro, deduzidos os compromissos financeiros, no montante de R$ 34.312.898,01. O quadro demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal, constante do ofício 227/7 de 2015, está editado em conformidade com o disposto no artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Verifica-se que no exercício 2014, os gastos ficaram em média acima do limite prudencial.
Nesse sentido, eu não visualizei a manifestação da Diretoria-Geral do Controle Externo daquela Corte de Contas reportando-se ao referido limite prudencial. Uma observação que fazemos. Dentro do exposto, requeiro regimental a pensamento do ofício 26 a este 25 e nos termos do parágrafo único do artigo 210 do Regimento Interno dessa Casa e voto pela aprovação dos referidos ofícios, vez que o Tribunal de Contas do Estado cumpriu o que determina o parágrafo 4º do artigo 59 da Constituição do Estado. Por fim, solicito, com as observações que se faz aqui, que seja encaminhado cópia desse parecer àquela Corte de Contas para o conhecimento. E aqui estão os 2 volumes, se alguém quiser dar uma olhada. Parecer ao ofício. Vossa Excelência fez o relato dos 2 juntos, né? De forma conjunta. Aos ofícios 025 e 026 de 2015, que encaminha o relatório anual de atividade do Tribunal de Contas relativo ao ofício ao exercício 2014 e também encaminha o balanço geral do Tribunal de Contas do Estado relativos ao exercício de 2014. O deputado Coruja, o relator da matéria, emite o parecer que é pela aprovação. E, ao final, diz que solicito que seja encaminhada a cópia desse parecer àquela Corte de Contas, para conhecimento. Abro a discussão do processo. Vice em gabinete, senhor presidente. Vice-gabinete deputado Antônio Aguiar, também vice-gabinete deputado Marcos Vieira. Deputado Coruja, continua com a palavra. Não tem mais. Deputado Antônio Aguiar, Vossa Excelência, algum projeto? Nenhuma matéria a relatar, senhor presidente. Deputado José Milton Schaeffer. Sim, presidente. Presidente, quero relatar aqui o projeto de lei número 449.8 de 2015, que dispõe sobre a criação do programa Cadeira de Rodas Motorizada destinado a pessoas com distrofia muscular progressiva, cujos autores são o deputado Luiz Fernando Vampiro e também o deputado Romildo Titon. O projeto de lei em questão foi aprovado por unanimidade lá na Comissão de Constituição e Justiça, na reunião do dia 18 de outubro de 2016, nos termos da emenda substitutiva da folha 30, apresentada pelo relator com a pretensão de sanar a inconstitucionalidade identificada. Posteriormente, o projeto de lei aportou nesta Comissão de Finanças, na qual interna 62 de 2017, no Centro Catarinense de Reabilitação, informou que os recursos destinados à compra de cadeiras motorizadas para o atendimento das pessoas com distrofia muscular são obtidos por meio da portaria número 1272 de 2013 do Ministério da Saúde. Ademais, o programa já se encontra previsto no orçamento do Fundo Estadual de Saúde. Então, esse é o nosso relatório. Inicialmente, entendo pertinente evidenciar algumas informações prestadas pela Secretaria da Saúde, já mencionadas acima, tais como: o Estado, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, cumpre seu papel de garantir o atendimento às necessidades do cidadão catarinense que são acometidos por distrofia muscular progressiva a partir dos 12 anos de idade, fornecendo cadeira de rodas motorizadas. B. Especificamente sobre o programa que destina cadeiras de rodas motorizadas, esta conta com recursos advindos do Ministério da Saúde, conforme a portaria 1272 de 2013, atende plenamente a todos que delas necessitam. Observo ainda que, muito embora as manifestações da Secretaria de Estado da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado sejam contrárias ao projeto de lei por entender que a proposta impactará no orçamento do Estado, anoto aqui que a medida não acarreterá aumento de despesas públicas, vez que, conforme aponta a Secretaria de Estado da Saúde na resposta à diligência, a despesa encontra-se prevista no orçamento estadual e é suprida também com recursos oriundos da União. Desta forma, não vislumbro nenhum óbice à aprovação da matéria. Diante do exposto, por entender que a propositura não acarreta aumento nas despesas públicas, voto pela aprovação do projeto de lei número 449.8 de 2015 no âmbito desta comissão, nos termos da emenda substitutiva global da folha 30. Senhores deputados, parecer ao projeto de lei 0449.8/2015, que dispõe sobre a criação do programa Cadeira de Rodas Motorizada,
destinada a pessoas com distrofia muscular progressiva. Os autores da matéria são os deputados Luiz Fernando Vampiro e Romildo Titon, e o deputado José Milton Schaeffer. No âmbito interno desta comissão, ao preferir seu relatório e voto, faz pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global, constante às folhas 30 do presente projeto de lei em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra aprovado. Deputado Zé Milton, continua com a palavra. Presidente, quero aqui relatar o projeto de lei complementar número 014.2 de 2017, que altera a lei complementar número 381 de 2007, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da administração pública estadual. O autor desse projeto é o governo do Estado, e no âmbito dessa comissão nós somos o relator. A proposição, ela já vem estruturada em 10 artigos. Eu vou resumir para que todos possam entendê-los. O artigo 1º acrescenta o item 8 na linha A do inciso 1º, com o propósito de incluir o Conselho Gestor de Tecnologia da Informação, Comunicação e Governança Eletrônica, no rol dos órgãos de consulta do gabinete do governador ali elencados. B. O artigo 2º altera a redação do inciso 7 do artigo 37, objetivando incluir o Conselho Gestor de Tecnologia da Informação, Comunicação e Governança Eletrônica no rol dos órgãos de consultivo do governador também elencados. Da mesma forma, o artigo 3º confere nova redação na subseção 8 da seção 1 do capítulo 2, para incluir dispositivos versando sobre o mesmo conselho, estabelecendo sua definição e competência. Já o artigo 4, ele altera a redação, faz as adequações ao artigo 57, com a finalidade de excluir a gestão de tecnologia da informação do dispositivo encomenda. O artigo 5º altera a redação do parágrafo único do artigo 113, com o fito de transformar o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, S.A., CIASC, em entidade de assessoramento técnico da política de tecnologia da informação, comunicação e governança eletrônica do Estado de Santa Catarina. O artigo 6º altera a redação do artigo 159, visando incluir, na linha 1, desse dispositivo, a gestão de tecnologia da informação, governança eletrônica, referente ao inciso 7º, incluir a linha 1, o inciso 2º, referente ao diretor estadual de trânsito. O artigo 7 prevê a alteração do anexo 7B da Lei Complementar número 381 de 2007, que passa a vigorar conforme redação constante no anexo 1 do PLC, para adequá-lo às alterações propostas. E o artigo 8º prevê a alteração do anexo 1, anexo 7, a linha D, da Lei Complementar também 381 de 2007, que passa a vigorar conforme redação constante no anexo 2 do PLC, para adequá-lo às alterações propostas. O artigo 9º trata da entrada em vigor da Lei Complementar e o 10º revoga os artigos, incisos que foram transformados. Destaco que foi acostada às folhas 20 dos autos a estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente das alterações previstas no projeto de lei complementar, ora em apreciação. Nesse sentido, o nosso voto a esta comissão, analisando a matéria, constato que a proposição em tela vem instruída com a estimativa do impacto orçamentário e financeiro dela decorrente, concluindo assim que é compatível e adequada em face das peças orçamentárias em vigor, destacando que foram atendidas as exigências da Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e está, portanto, apta a seguir em regular tramitação nesse Parlamento. Nesse sentido, visando ratificar as justificativas e esclarecimentos contidos no exposto motivos, reitero o seguinte. Mais precisamente, trata-se de alterações nas atribuições da Secretaria de Estado da Fazenda para melhor adequar suas atividades, da administração, levando em conta a extinção dos cargos comissionados da Diretoria de Governança Eletrônica, DEGOV, levado a efeito através do Decreto 851, de 1º de setembro de 2016. Busca também instituir o Conselho Gestor de Tecnologia da Informação, Comunicação e Governança Eletrônica e readequar a estrutura administrativa da Secretaria de Estado da Administração, alterando os anexos 7B e 7D. Objetiva-se ainda alterar a remuneração do Diretor Estadual de Trânsito, DETRAN, em virtude da complexidade e responsabilidade do cargo. Salienta-se ainda que a extinção dos cargos da DEGOV
gerará uma economia estimada em R$1.400.000 por ano, enquanto que o Conselho Gestor de Tecnologia, Informação, Comunicação e Governança Eletrônica será formado sem que seja necessária a criação de cargos para tal fim. Propõe-se ainda a inclusão da linha 1 no inciso 2 do artigo 159 da Lei Complementar 381 para alterar a remuneração do diretor estadual de trânsito em virtude da complexidade e responsabilidade do cargo. Referida alteração trará acréscimo de desembolso no Estado, com previsão no impacto financeiro, conforme informação número 1406 de 2017, da Secretaria de Estado da Administração no exercício de 2017, no valor de R$ 47.002,20. No exercício de 2018, R$ 60.648 e no exercício de 2019, no valor de R$ 60.648, que acumulado alcança o valor de R$ 168.000. Assim sendo, entendo não haver óbices orçamentários e financeiros que obstem a tramitação da matéria em análise. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei complementar número 14.2 de 2017. Degringolei o projeto. Marca só um pouquinho que já deu certo. Chegou. Parecer e voto ao projeto de lei complementar o 014.2/2017, em que autora o Governo do Estado, que altera a Lei Complementar 381 de 2007, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da administração pública estadual. O nome que entende desta comissão é o deputado José Milton Schaeffer. Apresentou o seu relatório de voto, que é pela aprovação do presente projeto de lei em discussão. Não havendo quem queira discutir, deputada Luciane Gavinati com a palavra. Eu solicito vista em gabinete. Vamos ver aqui, deputada, um minuto só. Presidente, deputada, esse projeto ele já está com regime de urgência vencido. As informações demoraram a chegar. E temos que, claro, obviamente que dá todo o direito de conhecimento, mas teríamos que ter um prazo meio curto. Vamos ver Eu aqui. também gostaria de vista em gabinete. Vamos ver aqui a tramitação no âmbito interno desta comissão, os seus deputados. Senhores deputados, vamos lá. O projeto de lei deu entrada nesta casa e foi lido no expediente no dia 18 de abril de 17. Restou aprovado e finalizado na Comissão de Constituição e Justiça no dia 17 de maio. 17 de maio. O regime de urgência terminou no dia 2/6. Não resta dúvida de que também a Comissão de Constituição e Justiça ela extrapolou a sua data. Pode, a qualquer momento, senhor presidente, requerer para o plenário, mas nada obsta de nós darmos uma semana de vista aos senhores deputados requerentes. Estão vistos em gabinete deputada Luciane Gavinati e deputado Antônio Aguiar. Deputado Zé Milton, Vossa Excelência. Pauta limpa, presidente. Antes de passar a palavra ao deputado Patrício, quero aqui fazer a discussão final e colocar em votação alguns projetos que têm visto os senhores deputados e que já está acordado para votarmos no dia de hoje. Tem o projeto de lei, o 0396.1/2016, em que autor o Governo do Estado, em que institui a taxa de fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros e as taxas por atos do Departamento de Transportes Terminais do DETER estabelece outras providências. O projeto de lei no âmbito interno desta comissão,
O projeto de lei no âmbito desta comissão tem como relator o deputado Rodrigo Minotto. Sua Excelência emitiu seu parecer e voto, que é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global, constante das folhas 17 a 21, com a subemenda modificativa apresentada por Sua Excelência, que teve como objetivo adequar os efeitos da proposta legislativa original. Então, é pela aprovação, conforme disse. O projeto de lei foi dado vista aos senhores deputados. Deputado Milton Schaefer, como Vossa Excelência manifesta. Presidente. Não, deputado, desculpa, Milton Alves. Milton Alves, primeiro, como se manifesta Vossa Excelência? Faz a devolução sem manifestação. Presidente, não. Nós ainda estamos analisando o projeto. Não houve o acordo para votação hoje. Né? Não houve esse acordo. Eu e a deputada Luciane temos, inclusive, uma agenda com setores envolvidos. Mais uma semana, senhor presidente. Deputado Luciano. Deputado Gabriel Ribeiro não está. Deputado Antônio Aguiar. Mais uma semana, senhor presidente. Deputado Fernando Coruja. Aumenta a taxa. Também igual. Semana que vem será votado. Temos ainda, senhores deputados, e esse sim para ser votado, que é o projeto de lei complementar, o 014.2/2016, do Tribunal de Justiça, que altera a redação do artigo 2º da Lei Complementar 188 de 99, que dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento da Justiça e adota outras providências. Esse projeto de lei tem como relator, no âmbito interno desta comissão, este deputado. Nós emitimos o nosso parecer e voto. Foi dado vistas a deputada Luciana Carminati, deputado Fernando Coruja, os dois, já no dia 17 de maio, veio para ser discutido e deliberado, mas pediu-se uma semana a mais, que seria na semana passada. Como houve a nossa audiência, ficou para a deliberação final no dia de hoje, como se manifesta o deputado Coruja. Senhor presidente, eu ontem iria receber uma comissão de alguns psicólogos para debater o assunto e, por um problema qualquer, não podemos ter essa reunião. Se fosse possível, não sei se está em urgência, mais uma semana. Ainda tramita na comissão de trabalho, que é uma comissão de mérito para tal. E como ele não está em urgência, não tem urgência, né? Não tem urgência, mas nós acordamos. Sim. Foi dado vistas, foi marcada a data da discussão e votação. Vossa Excelência pediram uma semana a mais. Foi concedido, mas semana passada foi a audiência pública do orçamento regionalizado e impositivo. Bom, me submeto ao acordo, se não puder ser prorrogado. Deputado Luciano, como se manifesta, Vossa Excelência? Presidente, eu gostaria de destacar que eu estou bem envolvida nesse projeto, já discutindo com o tribunal, nós já fizemos audiências com os segmentos e eu peço uma data limite de mais uma semana para a gente deliberar na próxima semana. Rogo a Vossa Excelência, ainda na comissão de trabalho há oportunidade. Sim, mas eu quero reforçar o pedido para mais uma semana, presidente. Já é de 2016, deputado. Sim. Nós já avançamos em emendas, aí retrocedeu, e eu peço mais uma semana para ver se é possível avançar ainda com o tribunal. Havendo acordo entre os deputados, abrimos o prazo para mais uma semana. De qualquer forma, levamos a votação semana que vem.
Temos ainda o projeto de lei, também de origem do Tribunal de Justiça, que é o de PLC 009.5/2017, que altera o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Complementar 406 de 2008, que transforma os cargos de escrivão judicial e de secretário do Foro do quadro pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina, cria cargos e adota outras previdências. Vou tomar a seguinte decisão, também apoiado de comum acordo com Vossa Excelência. Finalizar na semana que vem a sua tramitação no âmbito interno. Os dois projetos do Tribunal de Justiça finaliza de qualquer forma a sua tramitação, da mesma forma o projeto do DETER. Tenho em meu poder os seguintes projetos de lei, senhores deputados. O primeiro deles, projeto de lei de autoria do Governo do Estado, que é o de número 0165.0/2017, que autoriza a cessão de uso de imóvel do município de Ipira. A autorização de cessão é para atender aos alunos da rede municipal de ensino, verificando a documentação acostada ao presente projeto de lei, não vislumbro óbice na sua regular tramitação, razão pela qual o meu relatório e voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo que discutir em votação, os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Outro projeto que encontra-se com este deputado é o de número 0166.0/2017 e que dispõe sobre a prestação de serviço voluntário nas atividades de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio e busca e salvamento em apoio ao Corpo Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina. Estabelece outras providências. Também verificando toda a documentação acostada e vendo da extrema necessidade de tramitação e ser atendido o pleito do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, e aqui cumprimentar o alto comando do Corpo Bombeiro que aqui se faz presente, não vejo porque também não tramitar o presente projeto de lei no âmbito interno desta comissão, que é a comissão de mérito, tendo em vista que na comissão de Constituição e Justiça recebeu também aprovação unânime. E o meu voto no âmbito interno desta comissão, senhores deputados, é pela aprovação da matéria conforme aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Presidente. Senhor presidente. Deputado Milton Alves, com a palavra, deputado Luciano Cavinati. E deputado... Senhor presidente, queria cumprimentar nesse momento o Coronel Mocelin, toda a equipe do Corpo de Bombeiros que estão aqui. E há muito tempo que se busca essa alternativa para Santa Catarina. Eu quero cumprimentá-lo, Coronel, pela sua perseverança, né, e o entendimento do nosso governador Raimundo Colombo, que acatou essa sugestão de reorganização do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Muitos países do mundo adotam essa prática, né, e sendo que o número de voluntários são até muito maior do que os efetivos, como exemplo os Estados Unidos, por exemplo, e isso não diminui a qualidade de serviço do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, ele já faz um trabalho que é um trabalho louvável e de grande repercussão nos municípios onde suas sedes estão instaladas, que é a formação dos bombeiros mirins, comunitários mirins, né? Voluntários mirins. E esses crescem com o espírito, né, da prestação de serviço, vão seguir a sua vida, mas dificilmente voltam a prestar um serviço ao cidadão e à sociedade. Essa lei vai permitir que o sonho dessas crianças que eventualmente não venham fazer um concurso público para serem bombeiros, quando na sua juventude, na sua maturidade, possam eventualmente prestar serviços em dias por semana, em horários. Nós temos aqui em Santa Catarina, né, a Operação Veraneio, que é um verdadeiro sacrifício que se faz para dar proteção para todos os turistas, todos os catarinenses que frequentam nossas praias. E isso se faz hoje, tirando o efetivo do interior do estado, porque senão não teria outra solução, e muitas vezes prejudicando a eficácia do serviço. Então, esse projeto de lei, senhor presidente, senhores deputados,
eu julgo como um dos mais importantes na organização histórica da corporação. Falamos muitas vezes sobre isso, né? Eu, enquanto secretário de Estado da Defesa Civil, num trabalho muito próximo com o comando do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que nós tínhamos que achar soluções e temos que inovar soluções. Essa é uma solução criativa, de baixo custo, que pode ser, em determinados momentos de maior demanda, você ter mais gente para atender a demanda do cidadão catarinense, em outros momentos trabalhar com a normalidade e permitir que a sociedade devidamente capacitada participe disso. Então, eu quero parabenizar, né, o Corpo de Bombeiros, principalmente na pessoa do Coronel Mocelin, pela insistência, né, o governador Raimundo Colombo, e pedir, né, no âmbito dessa comissão, que todos nós, deputados, pudéssemos, segundo o voto do relator, deputado Marcos Vieira, aprovar e dar sequência e que possa dar efetividade ao cumprimento dessa lei tão importante. Parabéns a todos. Deputada Luciane Carminati. Esse projeto ele saiu da CCJ ontem, né? É isso. Eu quero primeiro cumprimentar o comando dos bombeiros, e a gente tem feito bons debates, sobretudo com a preocupação no Oeste. Nós temos vários municípios com equipes não completas, digamos assim, né, comandante? Isso nos preocupa. Recentemente nós tivemos um incêndio no município de Faxinal dos Guedes, e em função de que nós não tínhamos bombeiros atuando à noite, infelizmente uma idosa morreu carbonizada. Então, isso é uma coisa que tem me incomodado muito. A gente tem conversado sobre isso, como que a gente faz com que os mais de 20 municípios do Oeste, que não tem nem sequer o bombeiro funcionando, né, nos municípios, a gente possa ter a condição de tê-los. Mas eu quero fazer questão aqui de me pronunciar, porque o deputado Dirceu, na CCJ, apresentou 2 emendas. Uma emenda modificativa que limita a 20% o número de bombeiros militares para a prestação de serviço voluntário. E uma outra emenda que estabelece o prazo de 5 anos para que seja suprida a contratação de bombeiros efetivos. O objetivo dessas 2 emendas que foram apresentadas na CCJ, e eu não vou reapresentar aqui, porque eu entendo que a gente precisa agilizar, mas não deixar de fazer esse debate, e por isso estou fazendo aqui, inclusive na presença do comando, é a preocupação que a gente tem que daqui a pouco não se tem concursos assiduamente, porque nós sabemos que na segurança pública houve um tempo que o Estado não fez concurso público, tanto para policiais, militares, quanto para bombeiros e civis. E, no entanto, os policiais continuaram indo para a reserva e a população crescendo, né? Por isso, hoje, nós temos efetivos em muitas regiões menores do que tínhamos há 10 anos atrás. Então, eu quero fazer esse debate porque eu entendo que nós precisamos cuidar disso, essa proporcionalidade, ter, do ponto de vista da gestão pública, a razoabilidade em daqui a pouco não achar que o normal não é o normal, a exceção vira a regra, né? Mas eu entendo que é possível a gente avançar. Tem mais uma comissão, né? Comissão de trabalho, certo? Então, acho que a comissão... 2 comissões ainda, presidente? Comissão de Segurança Pública e Proteção Civil. Ok. Então, essas 2 comissões, que são as comissões de mérito, podem fazer esse debate, e a gente fará também em plenário. Eu não vou fazer pedido de vista por respeito também a toda a construção que a gente tem feito, né? A gente sabe das carências que os bombeiros têm, mas eu quero reforçar que o foco tem que ser o concurso público, porque é uma atividade também estratégica para o Estado. Então, apenas esse debate, presidente. Deputado Antônio Aguiar, você nos com a palavra. Eu gostaria de cumprimentar o comando em nome do Coronel Mocelin. Leve o nosso abraço à corporação e dizer que é um projeto pertinente e tem nosso apoio. Portanto, pela aprovação do projeto. Senhor deputado, deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, também cumprimento o comando dos bombeiros. Nós estamos aqui discutindo um projeto de lei que visa organizar o nosso sistema de segurança nessa questão de
combate a incêndios e outras questões em Santa Catarina. Este modelo é um modelo que em Santa Catarina se propõe misto e agora está tentando se fazer se organizar. E o problema sempre ele está entre o custo, evidentemente. Você tem um custo muito alto para dar essa segurança, né? E a segurança que se quer. Esta questão de incêndio, por exemplo, é uma questão que na história ela é cíclica. Muitas vezes, claro que os bombeiros são melhor que eu. E às vezes você vai indo, aumenta a segurança e de repente se esquece um pouco. Agora tivemos 2 grandes tragédias no mundo, inclusive em Londres e em Portugal, tragédias recentes. Então é preciso avançar no sentido de ter segurança. Ao mesmo tempo nós nos deparamos com o Estado fragilizado, sem dinheiro para isso, sem dinheiro para aquilo, sem dinheiro para aquilo outro. Então é realmente uma situação complexa. E há em Santa Catarina, historicamente, um certo conflito entre os bombeiros voluntários e a Polícia Militar. Me parece que esse projeto caminha no sentido de tentar pacificar isso, o que evidentemente precisa. Essa casa precisa trabalhar para encontrar um caminho que não seja uma disputa, mas seja uma concentração de esforços num Estado brasileiro frágil, com pouco dinheiro, para encontrar a melhor solução. O projeto ainda... Aqui nós temos um problema, eu estava olhando rapidamente aqui o projeto, porque aqui a tecnologia não chegou ainda na Assembleia, então nós não conseguimos acompanhar, apresentar emenda na Constituição de Justiça, nós não temos acesso. Só tem acesso na hora que chega aqui. O deputado tem 2 emendas. Bom, você não está no sistema, não está em lugar nenhum. Se não está em lugar nenhum, parece que não existe, você não tem condição de acompanhar. Eu não vou perder de vista, evidentemente, também, mas... Posso interromper Vossa Excelência por um instante, só com relação a entre aspas, Vossa Excelência, quando diz que não tem tecnologia? Acho que o diretor de informática da casa não vê a TVA quando a realização das nossas audiências públicas. Vossa Excelência tem sistematicamente reclamado dessa situação. Então, acho que Vossa Excelência pode se dirigir ao diretor de informática e fazer o requerimento para que se possa termos o direito de, abrirmos os sistemas e verificar tudo isso. Já fiz, já me pronunciei em plenário, porque parece assim até quase uma coisa ilógica, que a população não pode acompanhar. Nem nós aqui não podemos, imagine a população vai acompanhar. Que alguém apresentou uma emenda, ali na hora aqui, uma emenda tal, e você não sabe o que aconteceu. Então você acaba, mesmo com algum esforço, tendo dificuldade para acompanhar os projetos. Mas esse projeto vai para a Proteção Civil, né, eu vou participar lá também, então está aqui o nosso presidente está aqui, vai nos dar a oportunidade para o debate lá, o deputado Patrício. Então eu também acompanho o voto do relator, deputado Marcos Villa. Quero fazer 2 comentários. O primeiro deles, senhores deputados, é que, no meu entendimento, acho que equivocadamente o projeto não deve tramitar na Comissão de Segurança Pública, mas sim na Comissão de Trabalho e Administração Pública. Esse projeto trata de serviço público. Esse é o meu entendimento. Tem razão. Senhor presidente, só para complementar, se me permite, a emenda que a deputada Luciane colocou, da Constituição e Justiça, e porque ela não foi aceita, a Lei Federal 10.029, do ano 2000, ela já rege sobre isso, e ela diz que o Distrito Federal e os Estados brasileiros não poderão ter mais do que um voluntário para cada 5 efetivos nesse tipo de serviço. Então já existe esse regramento. E com relação à fixação de prazo, perderia toda a eficácia daquilo que se busca com essa lei, né, de justamente ter uma alternativa, porque se você não tem mais orçamento capaz de garantir a eficiência do serviço público com funcionários efetivos, essa é uma bela saída, inclusive sabendo-se que nós temos sazonalidade nesse serviço, e onde daria muita capacidade de articulação do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Então, acho que cabe a nós agora seguir esse caminho. Né? E segundo, e por último, fazer aqui e constar também
de que a verdadeira identidade do Corpo do Bombeiro Militar de Santa Catarina foi adquirida quando ainda no primeiro governo de Luiz Henrique da Silveira, tive o prazer de ser o secretário de Estado da Administração e junto com então o secretário de Estado de Segurança Pública, o hoje desembargador João Henrique Brasi, de forma conjunta com o comando da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, nós elaboramos o projeto de lei complementar que esta Casa aprovou, fazendo a desvinculação do Corpo do Bombeiro Militar da Polícia Militar. Então, na época, foi extremamente importante e esta Casa aprovou por unanimidade um projeto de origem da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Estado da Administração, de forma conjunta com o Bombeiro Militar e a Polícia Militar. Então, foi um projeto de lei histórico, né, para Santa Catarina. Mas, finalizando, senhores deputados, e não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o relatório e voto ao projeto de lei 0166.0/2017. Senhores deputados, concordam, permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade. Outro projeto, senhores deputados, é de origem da Defensoria Pública e leva o número 0025.7/2017, que fixa o subsídio mensal dos membros da Defensoria Pública e estabelece outras providências. O presente projeto de lei foi dado entrada nesta Casa, tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e, ao dar entrada nesta comissão, avoquei a relatoria do presente projeto e levei ao conhecimento de vossas excelências de que, num primeiro momento, devesse o presente projeto de lei sofrer o diligenciamento da Secretaria de Estado da Fazenda para cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Feito o diligenciamento, obtida a resposta e também com o de acordo da Ordem dos Advogados do Brasil, concordando com o presente projeto de lei, a Secretaria de Estado da Fazenda, junto com a Secretaria de Estado da Administração, fizeram a devida devolução. Não vejo óbvio, senhores deputados, na regular tramitação do presente projeto de lei, que é pela aprovação. Por isso, o meu voto é pela aprovação do presente projeto de lei, no sentido de que ele possa tramitar regularmente nesta Casa, conforme já o cumprimento do diligenciamento feito pela Secretaria de Estado da Fazenda e da Administração. Em discussão. Presidente. Pela ordem, deputado Zé Milton Schaefer. Eu preciso conhecer um pouco melhor o projeto, né, porque ele tem impactos financeiros relevantes, né, inclusive hoje considerando, por exemplo, que o impacto financeiro dele chega a 38 milhões de reais no projeto que vai ser votado aqui. E o orçamento atual da Defensoria, com pessoal, ela envolve 35 milhões, já está no orçamento. Então é maior, claro que vai se estender, mas no primeiro é um aumento significativo de mais de 50%. Então, e no momento nós também não precisamos dar uma estudada, porque na atualidade nós temos apenas 24 comarcas atendidas com defensorias, das 111 existentes em Santa Catarina. Como é um órgão novo que está começando, a gente precisa ter bastante conhecimento para ver de que forma esse projeto vai contribuir para aumentar o atendimento da população, principalmente a população mais carente, né? que é o objetivo maior da Defensoria, que aqui quero fazer minhas considerações, né, aos defensores, todos estão presentes e os que não estão, pelo grande trabalho que prestam. E é baseado nisso que nós gostaríamos de levar o trabalho da Defensoria a todas as comarcas de Santa Catarina, e aí é claro que a gente tem que fazer as contas, calcular para ver de que forma isso pode acontecer e de que forma esse projeto pode realmente contribuir. Por isso, eu quero aqui justificar o meu pedido de vista e também a nossa preocupação com relação ao impacto financeiro orçamentário que isso pode causar nas contas públicas. Por isso, quero pedir vista, presidente. Presidente. Deputado Milton Lopes. Senhor presidente, senhores deputados, cumprimentar também o Dr. Edson, todos os defensores públicos aqui presentes. Nós fomos buscar as informações, o porquê de o Estado estar fazendo a readequação da remuneração da Defensoria Pública, que é jovem, né? Foi recém-criada, uma determinação do Supremo Tribunal Federal que os Estados deveriam oferecer, né, esse direito aos cidadãos, e sem a Defensoria Pública, e hoje ainda, né, a colocação do deputado Zé Milton é pertinente, onde não tem defensor público para defender, o Estado acaba
pagando um custo para a defesa para cumprir essa determinação federal. E a decisão e o acordo feito entre a Secretaria da Fazenda, o governo de Santa Catarina e a Defensoria Pública do nosso Estado é justamente dar condições efetivas para que nós tenhamos uma Defensoria Pública atuante, com a remuneração feita lá a partir do concurso público. O que se notou? Que os defensores públicos estavam abandonando a Defensoria. Se você não tem salários compatíveis com a função, ninguém fica naquela função, né? Por mais que ela possa te representar uma estabilidade. E o que está sendo proposto aqui nesse projeto de lei, uma vez cumprindo a produtividade acordada, né, entre o Estado e os defensores públicos, nós vamos, de fato, ter uma economia no que se gasta hoje, contratando-se, né, advogados, ou tendo que pagar as custas judiciais daquilo que o Estado não apresenta ao defensor público. Então, é um projeto de lei que vem de encontro à economicidade do Estado, né, pelo que ele gasta hoje para manter essa obrigatoriedade legal, e também no sentido de consolidar, deputado Fernando Coruja, a nossa Defensoria Pública como um instrumento de apoio ao cidadão catarinense. Por isso que eu não vejo nenhum óbice para a aprovação dessa matéria, uma vez que ela foi amplamente discutida dentro do governo, e eu próprio procurei, deputado Zé Milton, essas explicações, como Vossa Excelência está solicitando com todo o direito e deve fazê-lo, né, mas deixar esse testemunho aqui que eu próprio fui atrás das informações e os números realmente comprovam que nós teremos economia e teremos um trabalho mais efetivo da Defensoria Pública do nosso Estado. Era isso, senhor presidente. Deputada Luciane Carminati. Bem, eu acompanho o trabalho da Defensoria desde a implantação, como coordenadora da Frente Parlamentar, e o que nós temos observado, e aqui eu quero referendar as palavras do deputado Milton Obos, é que a Defensoria por si só se paga. Para o povo entender melhor aqui, né, em síntese, é isso. Por quê? Se os defensores públicos apresentassem aqui, a esta comissão, o número de audiências que são feitas em cada comarca, das quais nós temos os núcleos da Defensoria Pública, o número de atendimentos de audiências, inclusive de audiências conciliatórias, as mediações que nem chegam, né, ao processo judicial, que evita todo esse processo judicial e que tem garantido o princípio da celeridade, né, do direito à justiça. Eu quero dizer que só por isso já a gente tem que fazer a defesa, né, porque o Estado não precisa de outra forma, né, através do Poder Judiciário, custear, né, a garantia de um advogado no caso de não ter o defensor. Esse é um ponto. Outro ponto que eu acho que é importante aqui é que a própria Secretaria da Fazenda, deputado Milton Schaefer, referenda esse entendimento também. E o que nós temos acompanhado desde a implantação é que os cargos que já são poucos criados em lei nesta casa, eles não foram preenchidos porque muitos defensores têm salários mais atrativos em outros estados, né? Inclusive, a gente tem feito aí, a própria associação, aqui o João, o Ralf, agora defensor público, né, que assumiu, tem feito um trabalho muito grande no sentido de segurar esses defensores que muitos se sentem atraídos pela remuneração de outros estados. Então, acho que o foco aqui é compreender que o trabalho do defensor público é fundamental para a garantia dos direitos à população hipossuficiente. E que o orçamento previsto, se você olhar apenas do ponto de vista do aumento do subsídio, ele pode parecer que tem um aumento no orçamento para além do previsto na lei orçamentária. No entanto, na outra ponta, de onde sai o pagamento desse advogado se não tiver o defensor? Né? De onde sai esse recurso? Então, eu defendo a sua posição, acho que todos os deputados aqui, eu sempre sou defensora de que o deputado tem o direito
a analisar melhor as matérias, não sou contra o seu pedido, mas eu só gostaria de fazer essa leitura, e eu acho que seria bom, quem sabe, o Ralf, junto com a equipe aqui da Defensoria, apresentar um relatório, né, de produtividade de tudo que se tem feito em todas... o presidente que assumiu a associação também aqui, né? Apresentar um relatório de toda a produtividade que nós temos nos núcleos. E o grande desafio aqui, se nós considerarmos a lei federal, nós temos que cumprir com a meta da Defensoria em todas as comarcas. Esse é um grande desafio. E nós vamos ter que chegar no momento, vamos ter que discutir o orçamento da Defensoria, porque mesmo esse que está posto hoje para os núcleos existentes, não dá conta. Como que nós vamos atender, né, a lei federal que prevê núcleos da Defensoria em todas as comarcas? São mais de 100 comarcas no Estado. Então, é um grande desafio, acho que para nós, para o governo do Estado. Mas eu só quero, concordo com o seu entendimento, mas só abrir aqui um pouco o debate, né, para compreender como que se dá essas questões. Senhores, visto em gabinete deputado José Milton Schaeffer. Senhores deputados, ainda tem o projeto de lei, o 0209.5/2017, que autoriza a criação de unidades orçamentárias e abertura de crédito especial em favor do Fundo Estadual de Apoio dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, ao Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, EMOSC, ao Centro de Pesquisa Oncológica, Dr. Alfredo Daura Jorge, CEPOM, e aos hospitais municipais. O projeto de lei que cria essas unidades orçamentárias nada mais é do que, senhores deputados, existe cerca de 28 milhões de reais disponíveis no fundo, mas não há o orçamentário. E preciso urgentemente pagar essas unidades. Então, em síntese, é isso. O governo mandou o projeto de lei para cá e o meu voto é pela aprovação da matéria. Não resta outra alternativa a não ser emitir o voto, que é pela aprovação da matéria. É em discussão, não havendo que aqui discutir em votação. Deputados... Só para informar, os recursos desse fundo que foi criado pela Assembleia faz parte daquele projeto que nós aprovamos, em que abrimos mão do 10º da Assembleia para o Tribunal de Justiça e também para o Ministério Público. São esses recursos que estão capitalizando esse fundo. Esse ano serão 28 milhões que serão utilizados, primeiro para quitar débitos atrasados das cirurgias eletivas, e depois para capitalizar o fundo para um novo projeto de cirurgias eletivas que estão sendo lançados com recursos desse fundo e também do Ministério da Saúde e, obviamente, também do Poder Executivo. Então, é um projeto apenas de adequação orçamentária, o recurso está disponível e, principalmente, os hospitais filantrópicos estão aguardando aí a promulgação desta lei para poder receber cirurgias que já foram realizadas, inclusive, no final do último ano. Então, é um projeto meritório, eu quero cumprimentar e dizer que acompanho o voto do deputado Marcos Vieira. Para encerrar a discussão, deputado Coruja. Senhor presidente, o projeto que Vossa Excelência relata, ele evidentemente apenas cria a unidade orçamentária e abre crédito especial em favor do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, o MOSC e ao CEPOM. O crédito especial é aberto quando um projeto já está em andamento e os recursos que estão ali colocados não são suficientes. Aliás, no caso especial para abertura de um novo crédito, não é um crédito complementar. Abertura de um novo crédito, que talvez fosse até ser um crédito complementar. E, evidente, nós temos que votar a favor, que está apenas abrindo. Mas aqui sempre volta à tona o debate que travamos aqui com o secretário Calcanhoto, secretário das Ações Pontinhos Desvinculados, lá no nome extenso lá, que está administrando esse fundo, não é? Então, esse fundo ele não está na saúde, ele continua com ele mesmo disse aqui que não queria mais, não quero mais, não quero, sentou ali, não quero mais desse fundo. Só me dá trabalho, está errado, vocês fizeram aqui uma besteira. Disse para nós aqui. Vocês fizeram uma besteira, botando para mim administrar. Mas como eu fiz uma besteira? Gritamos aqui, o executivo colocou lá, ele disse que não queria mais. Né? Estava com os cabelo em pé. E
tendo a oportunidade de perguntar para ele aqui se tinha pago alguma cirurgia atrasada, nova, nenhuma. Foram só as atrasadas, né? E aqui esse recurso é do Fundo Social, que é aquele Fundo Social que se tem em Santa Catarina, porque o recurso já devia ir direto, percentual lá para a saúde, mas aqui se criou aí essa história do Fundo Social, que é para desvincular os recursos. Nós vinculamos de um lado e para desvincular do outro. Né? Então, o Fundo Social é para desvincular. Se o recurso é para ir para um lugar, ele desvincula. E aí vem esse recurso, está se mandando lá para... Então, vamos votar a favor, porque está criando o salão, abre um crédito especial. Agora tem que pedir para o governo, deputado, para ele mandar um projeto para tirar de lá. O secretário disse, não quero mais. Falou aqui, não falou? É uma loucura o que vocês é que fizeram, mas não foi nós, foi o governador que fez. Né? Eu paguei só atrasado. Isso aqui não tem nenhuma vinculação, quer dizer, vai pagar só as contas atrasadas também. Aliás, diz por aí que a secretaria deve 1 bilhão agora. O secretário Carol Preso, que está com... Ele não está com o cabelo em pé porque já está com pouco cabelo lá no... Mas que a situação lá está realmente difícil. Então, vamos colocar mais esse dinheiro lá, que deviam colocar direto para o secretário, vamos colocar lá para o homem da desvinculação, que não quer o dinheiro, que era para deixar lá, mas nós continuamos colocando. A hora que ele vai vir aqui de novo, ele vai dizer assim, vocês continuam botando dinheiro para mim, eu não quero. Ele disse que não quer, agora nós continuamos botando mais dinheiro para ele lá. Mas vamos à votação. Senhor deputado, uma vez mais, quem quer discutir em votação o parecer ao projeto de lei 0209.5/2017. Senhor deputado, concorre, permanece como se encontra, aprovado por unanimidade. Senhor deputados, vamos então à parte final da nossa reunião e convido o deputado Patrício Deste para relatar os projetos em seu poder. Presidente, eu peço ao senhor e aos amigos deputados também a autorização para relatar 2 projetos extra-pauta, um deles de extrema relevância, que é o repasse de R$2.600.000 para os bombeiros voluntários, as 39 corporações no Estado, que o governo autorizou o recurso, mas não estava contemplado no PPA. Então é apenas um projeto para regularizar essa situação e eles estão dependendo do projeto para poder receber o recurso. Então pediria para poder, se eu posso fazer a relatoria, senhor presidente, então? Pode? Vou ler o meu parecer do projeto 199.9, que altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019, aprovado pela Lei 16.859. Meu voto. No âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação, a análise deve ser feita levando-se em consideração que preceitua o inciso 2º do artigo 73 do RIALESC quanto aos aspectos financeiros e orçamentários da matéria. Segundo o que estabelece a Constituição Estadual em seu artigo 123, incisos 2º e 7º, é vedado iniciar sob pena de crime de responsabilidade investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão do plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão. 7º, transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programa para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. Ainda conforme o artigo 8º da Lei nº 16.859, 18 de dezembro de 2015, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019, estabelece outras providências, a alteração de programa será proposta pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico de alteração do Lei Plano Plurianual. Nesse contexto, julgo que ao encaminhar a proposição em causa, alterando o Plano Plurianual 2016 para 2019, o chefe do Poder Executivo, no que atina a hipótese dos autos, cumpriu o que determina a Constituição Estadual e a lei que aprovou o Plano Plurianual 2016-2019. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto número 199.9/2017 no âmbito desta comissão. Parecer de voto ao projeto de lei 0199.9/2017, em que autora o Governo do Estado e altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019. O parecer do deputado Patrício Deste, excelência, pela aprovação em discussão, não havendo quem quer discutir em votação. O senhor deputado concorre, permanece como se encontra, aprovado por unanimidade. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, o segundo projeto é um projeto do governo do Estado que
autoriza a doação de um imóvel do município de Florianópolis para construção da nova sede administrativa do BRDE. Qual é o número, por favor? 77.0/2017, deputado Coruja. Senhor presidente, eu vou fazer a leitura do voto e talvez alguns deputados vão ter algumas contestações para fazer sobre isso. Então eu vou direto para a leitura, porque talvez alguém possa pedir vista para olhar com mais atenção o projeto. Da análise dos autos nesse órgão fracionário, há que se observar o que preceitua o inciso 2º do artigo 73 e o inciso 2º do artigo 142 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, ou seja, os aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública quanto à sua compatibilidade ou adequação ao plano plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual. Com efeito ao artigo 6º do projeto de lei que determina as despesas com execução da lei ora perseguida, correrão por conta do BRDE, vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a elas relacionados. Nesse sentido, verifico que a proposição não importa em diminuição ou aumento de receita ou despesa pública, não afetando por conseguinte as peças orçamentárias vigentes. Referente à emenda modificativa de folha 180, aprovada no domínio da CCJ, julgo que merece ser acolhida na medida em que apenas tem o condão de aperfeiçoar a emenda do projeto de lei original no que toca à boa técnica legislativa. Ante do exposto, vez que inexiste óbice orçamentário financeiro, voto pela aprovação do projeto 077.0/2017 com a emenda modificativa de folha número 180. É o relato do deputado Patrício Descos, pela aprovação. Para ler só a emenda modificativa, que eu não... Porque ele não está digitalizado. Emenda modificativa ao projeto de lei 077. A emenda ao projeto de lei 077, que passa a vigorar com a seguinte redação: autoriza a doação de imóvel no município de Florianópolis ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Apenas esta é a emenda modificativa, deputado Mauro de Nadal. Já passa para o deputado Coruja, mas tem ainda precedência do deputado Luciano, que já fez a devida sinalização. Senhores deputados, parecer e voto ao projeto de lei 0077.0/2017, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação no município de Florianópolis para o BRDE. O relatório e voto do deputado Patrício deixa o relator da matéria pela aprovação com a emenda modificativa de folha 180. Em discussão, deputado Luciano Caminati. Não, eu solicito vista em gabinete, presidente, porque eu acho muito complexo, não analisei a matéria, mas doação de uma área de terra nobre a um banco, num país onde os bancos são os que mais lucram assustadoramente e desenfreadamente, creio que isso não é papel do Estado numa condição, sobretudo, da qual nós vivemos. Então, pedido de vista em gabinete. Deputado Fernando Coruja. Bom, o pedido à vista eu também vou solicitar e temos que discutir na linha do que colocou a deputada Carminati. É evidente que nós aqui doamos terra para todo mundo aí, para várias coisas. E uma doação de um terreno para o BRDE, por mais que Santa Catarina tenha 40% ao que parece, do banco, uma doação de um terreno para um banco, mesmo que seja público, num país que tem o Brasil, parece realmente um disparate. Senhor deputado, visto em gabinete deputado Fernando Coruja e deputado Luciano Carminati. Senhor presidente. Deputado Milton Lopes. Eu também vou pedir vistas. Também visto gabinete deputado Milton Lopes. Até a gente entende a visão do governo, uma vez que o banco é um banco de fomento, né, um banco para o desenvolvimento da região sul, onde o Estado é sócio e aporta capital e utiliza dos seus dividendos. Esse banco, o lucro fica e é dividido aos 3 estados, né, diferente de um banco normal, talvez por isso o entendimento. Mas eu acho que vale a pena a gente avaliar isso melhor, eu também tomei conhecimento disso agora, e gostaria de estudar isso também, por isso eu peço vista em gabinete também. Deputado Marcos.
Vou me associar também aos demais deputados, eu acho que é um projeto importante. O banco é um banco de fomento, né, tem prestado relevante serviço a Santa Catarina, eu acompanho o trabalho que eles fazem aí com cooperativas, também na área pública, são operadores de projetos, inclusive políticas do governo do Estado, como Fundan e outros, e tem feito um trabalho muito relevante. Mas vamos fazer, já que foi dado vista, eu também quero pedir vista junto com os demais. Também visto em gabinete de deputados Zé Milton Schaeffer. Senhores deputados, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião, convocando a outra ordinária para quarta-feira da semana que vem. Bom dia para todos. Desenvolvimento extremo sul. Filho 180 em discussão. Creio que isso não é para Um banco E é dividido aos 3 estados, né? Junto com os demais. Também visto em gabinete de deputados Zé Milton Schaeffer. Senhores deputados, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião, convocando a outra ordinária para quarta-feira.